tarde, povo de Santa Maria do Oeste. Estamos aqui para conversar com a nossa população em relação ao nosso momento que estamos passando do nosso famigerado coronavírus. Pois bem, estávamos aí num período de estabilidade, vínhamos mantendo as nossa população consciente e mantendo ela longe desse coronavírus, todos se ajudando, todos fazendo o seu papel frente a isso. Porém, nesses últimos dias tivemos um aumento considerável, tanto nas coletas quanto nos resultados positivos. Então isso nos preocupou, já estamos sempre monitorando isso e sempre que tem alguma notícia a gente sempre está chamando a imprensa para falar sobre isso. E não seria diferente agora. Pois bem, estávamos aí com 18 casos confirmados, estávamos com praticamente todos recuperados, porém, durante essa semana tivemos aí um aumento nas coletas. A gente sempre está publicando os boletins nas redes sociais, o pessoal está acompanhando, todo mundo está acompanhando de perto isso, e nós tivemos aí um aumento. Ontem foram confirmados 3 casos, hoje mais 3 casos, então a gente está pulando aí de 18 para 24 casos. Isso nos preocupa, são poucos casos ativos, mas nos preocupa muito isso. Então a nossa conversa hoje é para pedir para a população que redobrem os cuidados. Temos assim a seguinte visão, que os casos, quando são confirmados, desperta na população ou em quem está junto desse caso confirmado uma preocupação. Porém, depois de confirmado, pouco pode se fazer. O que a gente tem visto? Que a grande situação é os casos que são assintomáticos. Eu não tenho sintoma nenhum, portanto, eu não estou me cuidando mais com o uso de máscara, não estou mais me cuidando com o uso do álcool gel, não estou me cuidando mais em relação à lavagem das mãos. Aí eu vou nos passeios, eu cumprimento todo mundo, eu abraço todo mundo. Esse caso assintomático que nos preocupa, que está de repente passando o vírus sem ter noção disso. Então pedir à população que redobre esses cuidados. Não espere que alguém que se contaminou ou se contamine para depois tomar os cuidados. O Tiago, que é o enfermeiro que está à frente da epidemiologia agora, ele vai mais tarde, depois vai estar passando os sintomas, quando, como fazer para a coleta. E eu quero deixar assim, enfatizar bem claro a população. Qualquer sintoma gripal, procure as unidades básicas de saúde. No interior todos estão prontos para recebê-los, orientá-los quanto à coleta ou não do material, para tirar qualquer dúvida. Todos estão preparados para isso. A saúde está fazendo o seu papel, se mantendo a postos para que a população tire todas essas dúvidas. Então peço à população que se mantenha vigilante a isso, cuide-se, se precisar sair de casa, saia, mas rápido, vai e volta rápido, evite muita aglomeração e continue tomando os cuidados básicos, o uso da máscara, a lavagem das mãos, o uso do álcool gel. Reforçando, não adianta se cuidar depois que já pegou o vírus ou depois que alguém da sua família pegou o vírus. Aí é isolamento domiciliar. A gente está pedindo o distanciamento social, evite ficar muito próximo. Sim, a população de Santa Maria do Oeste está fazendo sua parte, todo mundo está fazendo sua parte, a gente está conseguindo manter esse vírus dominado, mas sinto que nós estamos perdendo essa batalha. Se nós não nos alertarmos, a gente vai perder essa batalha. O enfermeiro Tiago vai falar mais sobre isso. Quero agradecer a toda a população que se mantenha sempre atento a tudo isso. Um abraço a todos, que Deus nos ajude. Boa tarde. Bom, eu sou o enfermeiro Tiago, responsável pela epidemiologia aqui de Santa Maria do Oeste. Como o secretário Clóvis falou, a gente já vem lutando aí contra o coronavírus há vários meses. As orientações, desde que se começou a pandemia até agora, elas não são tão diferentes. É uma doença nova, né? Sempre vem vindo estudos de coisas diferentes, mas nada muito concreto, então os cuidados continuam basicamente os mesmos desde lá de dezembro de 2019, quando o vírus começou na China. O principal de tudo, isolamento social, cuidados com higiene, uso de máscara, uso de álcool gel, né?
ter cuidado, ter consciência das nossas atitudes. E até por a gente estar há tanto tempo vivenciando a pandemia nas nossas cidades, nas nossas casas, no nosso trabalho, a gente acabou ficando um pouco mais desleixado quanto a esses cuidados. O uso de máscara a gente percebe nas ruas que já não é mais tão criterioso quanto era antes, né? A gente sabe que a máscara, para quem não tem o costume de usar, ela é sufocante, atrapalha, mas ainda é um dos meios mais eficazes que a gente tem de fazer o combate ao coronavírus, né? O fato de evitar sair dos seus domicílios por coisas banais, né? A gente vai cansando também, a população vai cansando de ficar só em casa, então acaba saindo mais do que é o necessário. Aglomerações que antes não estavam acontecendo, festas, jantares, voltam a acontecer, né? Então o que a gente pede é que a população volte a se conscientizar, volte a ter as medidas que estava tendo lá no começo da pandemia, quando a gente estava em números mais controlados, né? Santa Maria ainda não está em surto, mas os casos começaram a aumentar de maneira repentina nos últimos dias. A gente estava com números mais estagnados e agora esses números voltaram a crescer, tanto a quantidade de notificações quanto a quantidade de casos confirmados. Então o que a gente quer deixar claro para a população: a gente aqui da Secretaria de Saúde, pronto atendimento e todas as unidades do interior, estamos aptos, estamos prontos para atender essa população, mas o que a gente precisa é que a população venha até nós, né? Todo paciente, todo cidadão que tiver sintomas gripais não deve ter medo de procurar a unidade, medo de ficar internado, né? O internamento ele acontece em último caso, né? Se o paciente procura a unidade logo no início, começa o tratamento logo no início, coleta o exame logo no início, dificilmente ele vai chegar na fase mais grave da doença, na fase 3, se for tomadas as medidas necessárias logo no início. Agora, quando o paciente reluta em procurar a unidade e só vai vir quando já está com sintomas graves, aí sim, infelizmente, esse paciente vai acabar precisando de internamento. Mas o que a gente pede, como eu já falei, é que toda pessoa que tiver sintomas gripais, sejam ele tosse, dor de garganta, febre, coriza, qualquer sintoma de uma gripe comum, procure a sua unidade mais próxima. Porque o coronavírus nada mais é do que uma gripe. Então você vai ter sintomas como se fossem de uma gripe normal. A diferença é que o coronavírus pode ter fases mais graves do que uma gripe normal, mas os sintomas são os mesmos do que qualquer gripe. E também falando sobre procurar a unidade de maneira mais rápida, vou falar um pouco sobre a coleta do exame, que tem muita dúvida quanto a eu vou chegar, eu quero coletar, eu posso coletar, eu não posso coletar. Existe uma coisa que a gente chama de janela epidemiológica, que para o paciente coletar o exame ele tem que estar dentro dessa janela de 3 a 7 dias de sintomas. Então o paciente adquiriu sintomas hoje, o ideal é que ele vá coletar o exame a partir do 3º dia de sintomas, para não ter a possibilidade de dar um exame falso negativo. Se a gente coleta exame logo no 1º dia de sintomas, tem grande possibilidade desse paciente ter um exame falso negativo, ele estar contaminado, mas o exame não é negativo porque não estava dentro dessa janela aí do 3º ao 7º dia, né? Outra questão é o isolamento domiciliar. Todo paciente que é notificado e coletado o exame precisa ficar em isolamento por 14 dias ou até que venha o resultado negativo. Então, se o paciente coletou o exame e deu negativo, ele não tem necessidade de cumprir os 14 dias de isolamento. Mas caso o exame dê positivo, é essencial que o paciente fique os 14 dias em isolamento. Ele e todos os seus contatos domiciliares, todas as pessoas que têm contato próximo com esse paciente, precisam ficar isolados. Então, todos que têm contato se isolam e todos que têm sintomas são coletados o exame. O exame é rápido, é um pouco desconfortável, mas é um exame rápido de se fazer e rápido de vir o resultado. A partir do momento que a gente coleta, o exame leva em torno de 3 dias para ficar pronto. Então, o paciente vai ter o diagnóstico rapidamente e depois disso já vai ter certeza se o seu quadro é só um quadro gripal comum ou se realmente é o coronavírus. Mas assim, voltando a falar sobre as medidas, o principal é se prevenir, é tomar cuidado, é continuar lavando as mãos, continuar usando máscara, continuar usando álcool gel para evitar o aparecimento do vírus. Porque depois que ele aparece, infelizmente, o máximo que a gente tem a fazer é o isolamento dos casos e internamento dos casos mais graves.